Qual é o projeto, Lorena? Boa noite aos nobres colegas, vereadores e a vereadora, ao público que nos acompanha nas redes sociais, pessoal da tributação, né, que estão aí presentes. A 38ª sessão ordinária do ano de 2023, da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Hoje, dia 6 de novembro de 2023. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Edson Williams, para que realize a chamada dos nobres edis. Vereador Delmar. Vereador Cladir. Presente. Vereador Dirceu. Presente. Vereador Jean. Presente. Vereadora Olinda. Presente. Vereador Brizola. Vereador Pibe. Presente. Vereador Sérgio. Presente. Vereador Edson, presente. Justificando a ausência do Delmar e do Brizola, eles estão a Curitiba levando os convites aos deputados e ao pessoal que vai fazer parte do dia 24 da nossa audiência pública, que vai ser realizada entre médio da Câmara de Vereadores, ali na Casa da Cultura. Tá? Então, vamos aí, fazendo a ausência dos dois nobres colegas que estão em Curitiba, saíram hoje de manhã cedo, e que façam um bom trabalho e convites lá, de repente, as visitas aos deputados e que possam trazer êxito ao nosso município. Declaro aberto a presente sessão. Já justificado aqui a ausência dos vereadores que estão em viagem. Quero agradecer, assim, nesse dia do dia 24, que nós vamos ter êxito dentro do nosso município, entre médio dessa audiência. Uma usina que foi construída e trouxe grandes problemas para a nossa região, ao nosso município e aos nossos moradores. E dessa forma, essa Casa de Lei, então, preocupada com a população, os 9 vereadores, então, encaminharam aos 3, né, o PIB não foi porque está de cirurgia, está hoje presente aqui, que fazem parte da Comissão de Justiça e Redação, que vão proceder no dia lá dessa audiência. Passando ao momento de oração, passo ao vereador Edson Williams para que façam, sim, esse momento grato à nossa casa. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Deus corresponde à nossa entrega e confiança nele. Deus se agrada dos que esperam nele com fé, paciência e certeza de que Ele agirá de acordo com o que é melhor para nós e no tempo certo. Construir um relacionamento com Deus é a lição mais importante a ser aprendida. Só quando nós temos um relacionamento apropriado com Deus, podemos ser movidos em oração, ganhar iluminação ao ler as palavras de Deus e obter a luz e orientação de Deus em todas as coisas. Amém. 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 Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação dos nobres colegas, considero a ata aprovada. Passando ao expediente do dia, passo ao nobre secretário fazer a leitura. Continuação da leitura do projeto de lei complementar número 6 de 2023, Poder Executivo, a partir do artigo 48. Então, vamos lá. Cladir está na página já? Tô. Então, pode dar início. Capítulo 3, dos cargos e provimentos em comissão e funções de confiança. Artigo 48. Ficam instituídos, no âmbito da administração pública municipal, os cargos comissionados executivos, CCE, e as funções comissionadas executivas, FCE, da seguinte forma. Primeiro, os níveis e valores do CCE são os seguintes. Letra A, CCE 7, com valor de R$ 9.380. CCE 6, com valor de R$ 8.430. CCE 5, com o valor de R$ 6.900. CCE 4, com o valor de R$ 4.970. CCE 3, com o valor de R$ 4.065. CCE 2, com o valor de R$ 3.075. CCE 1, com o valor de R$ 2.205. Segundo, os níveis e valores do FCE são os seguintes. FCE 7, com o valor de R$ 2.390. FCE 6, com o valor de R$ 1.880. FCE 5, com o valor de R$ 1.460. FCE 4, com o valor de R$ 1.220. FCE
3 com o valor de R$ 1.020, FCE 2 com o valor de R$ 730, FCE 1 com o valor de R$ 480. Parágrafo 1º. O CCE e as FCE são destinados exclusivamente às atividades de direção, de chefia e de assessoramento. Parágrafo 2º. O CCE e FCE poderão ser criados por lei ou nos termos de disposto do parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 3º. Os cargos de natureza comissionada e as funções de confiança são orientados pelo regime de tempo integral. Parágrafo 4º. Decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal organizará e distribuirá os CCE e as FCE em cada órgão municipal, observando-se a quantidade. Parágrafo 5º. Decreto poderá efetuar a alteração mediante transformação dos quantitativos e da distribuição dos cargos em comissão e funções de confiança, observados os respectivos valores de remuneração e desde que não implique aumento de despesa. Artigo 49. O Poder Executivo Municipal é composto por 11 cargos de secretários municipais, Código SM, com subsídio determinado em lei específica nos termos da Lei Orgânica do Município de Capanema. Parágrafo único. O disposto no parágrafo 5º do artigo 48 desta lei complementar não se aplica ao cargo do secretário municipal. Artigo 50. O Poder Executivo Municipal poderá ser composto pelos seguintes cargos comissionados executivos CCE. Primeiro, um cargo de provimento em comissão símbolo CCE 7. Segundo, 6 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 6. Terceiro, 2 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 5. Quarto, 21 cargos em provimento em comissão símbolo CCE 4. Quinto, 6 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 3. Sexto, 7 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 2. Sétimo, 6 cargos de provimento em comissão símbolo CCE 1. Parágrafo único. O decreto a que se refere o parágrafo 4º do artigo 48 desta lei complementar deverá observar as seguintes diretrizes. Primeiro, CCE 7 poderá ser destinado ao cargo de controlador geral do município. Segundo, os CCE 6 poderão ser destinados aos seguintes cargos. Letra A, até 4 diretores gerais. B, 1 assessor jurídico do governo. C, 1 secretário executivo de CAP. Terceiro, os CCE 5 poderão ser destinados aos seguintes cargos. Letra A, 1 chefe de gabinete. B, 1 assessor de comunicações. Quarto, os CCE 4 poderão ser destinados aos seguintes cargos. Letra A, diretores de departamento. B, chefes de divisões especiais. C, assessores especiais. 5. Os CCE 3 poderão ser destinados aos seguintes cargos. Letra A, 1 coordenador administrativo do CMEI, pingo de gente. Letra B, assessores. C, coordenadores de divisões. Sexto, os CCE 2 poderão ser destinados a cargos de assessores. Sétimo, os CCE 1 poderão ser destinados a cargos de assessores. Artigo 51. O Poder Executivo Municipal poderá ser composto pelas seguintes funções comissionadas executivas FCE. 1. 3 funções de confiança símbolos FCE 7. Segundo, 2 funções de confiança símbolo FCE 6. Terceiro, 2 funções de confiança símbolo FCE 5. Quarto, 2 funções de confiança símbolo FCE 4. Quinto, 3 funções de confiança símbolo FCE 3. Sexto, 3 funções de confiança símbolo FCE 2. Sétimo, 4 funções de confiança símbolo FCE 1. Parágrafo único. O decreto a que se refere o parágrafo 4º do artigo 48 desta lei complementar deverá observar a complexidade e o efetivo exercício das funções de direção, chefia ou assessoramento para definir os órgãos que serão dirigidos, chefiados ou assessorados por funções de confiança. Artigo 52. O CCE e FCE conferem ao seu ocupante o conjunto de atribuições e de responsabilidades correspondentes às competências da unidade prevista na escritura organizacional do órgão, nos termos da lei que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal,
observando-se o disposto nesta lei complementar e no decreto a que se refere o parágrafo 4º do artigo 48 desta lei complementar. Parágrafo único. Integram o rol de atribuições do CCE e dos FCE, além do disposto no caput deste artigo, as disposições estabelecidas em lei específica e em decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 53. Integram o rol de atribuições do cargo de diretor-geral da Secretaria ou cargos equivalentes. Primeiro, auxiliar o secretário da pasta na coordenação da execução de todas as atividades da Secretaria. Segundo, acompanhar os despachos, a realização de estudos, avaliações, pareceres, pesquisas e levantamentos de interesse da Secretaria, informações e decisões relativas à programação da Secretaria. Terceiro, auxiliar na execução dos serviços e das políticas públicas de responsabilidade da respectiva Secretaria. Quarto, coordenar o desenvolvimento das atividades dos órgãos e hierarquias inferiores vinculadas à sua diretoria-geral. Quinto, realizar outras atividades correlatas ou determinadas pelo chefe do Poder Executivo e pelo secretário da pasta. Artigo 54. Integram o rol de atribuições dos cargos de diretores de departamentos, chefes, gerentes ou equivalentes. Primeiro, coordenar e operacionalizar a execução de todas as atividades da Secretaria na sua área de atuação. Segundo, acompanhar os despachos e realização de estudos, avaliação de pareceres, pesquisas e levantamentos de interesse da Secretaria, informações e decisões relativas à programação da sua área de Secretaria. Terceiro, integrar-se às atividades de sua área com os demais setores da Secretaria, com o objetivo de otimizar os serviços. Quarto, coordenar o desenvolvimento das atividades dos órgãos de hierarquias inferiores vinculados à sua área de atuação. Quinto, realizar outras atividades correlatas ou determinadas pelo secretário ou diretor-geral. Artigo 55. Integram o rol de atribuições dos cargos de chefes ou coordenadores de divisões ou equivalentes. Primeiro, operacionalizar as atribuições conferidas às respectivas secretarias ou órgãos equivalentes à sua área de atuação. Segundo, coordenar o desenvolvimento das atividades dos órgãos de hierarquia inferior a elas vinculados. Terceiro, coordenar e desenvolver os trabalhos inerentes à sua área de atuação. Quarto, coordenar a execução de todas as atividades específicas de sua área de atuação. Quinto, realizar outras atividades correlatas ou determinadas pelo secretário, diretor-geral, diretor ou chefe do departamento. Artigo 56. Quer que eu leia um pouco agora, Calixto? Pode ser. Artigo 56. Integra o rol de atribuições dos cargos de assessores. Primeiro, assessorar o titular do órgão onde estiver lotado na formulação e implementação dos planos, projetos e programas de sua área de atuação. Segundo, acompanhar o titular do órgão em reuniões administrativas, eventos, viagens oficiais. Terceiro, representar o titular do órgão em reuniões e eventos oficiais. Quarto, manter contato com entidades públicas administrativas representativas de classe e associações de bairros. Quinto, acompanhar a implementação de programas objetivos, projetos e atividades no âmbito do órgão a que está vinculado. Sexto, realizar outras atividades correlatas ou determinadas pelo secretário, diretor-geral, diretor ou chefe de departamento. Parágrafo único. A designação e o controle do exercício das funções dos assessores são de responsabilidade única e exclusiva dos titulares da unidade administrativa a que estiverem vinculados, sujeitando-se esses às penas administrativas e judiciais em caso de desvio das funções administrativas e operacional do assessoramento. Artigo 57. São critérios gerais para a ocupação dos cargos em comissão e de função de confiança na administração pública municipal. Primeiro, idoneidade moral e reputação ilibada, perfil profissional ou formação acadêmica compatível com o cargo ou com a função para a qual tenha sido indicado, não enquadramento nas hipóteses de inelegibilidade previsto no inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar nº 64 de 1990. Parágrafo único. Decreto definirá requisitos mínimos para a ocupação do CCE e das FCE, disciplinará a exigência de divulgação do perfil profissional desejável e estabelecerá os procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos do Poder Executivo Municipal com estímulo à gestão por competência ou por resultados. Capítulo 4º das disposições finais e transitórias. Artigo 58.
As atribuições, condições de provimento, habilitações exigidas, grau de escolaridade e de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de atividades, número de vagas, vencimentos base, níveis e classes de carreira, gratificação pelo exercício dos encargos especiais de direção, de suporte pedagógico e de coordenação, entre outras regras de carreira dos cargos de professor e de educador infantil, estão definidas na Lei Municipal que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Capanema, Paraná, e seus regulamentos, aplicando-se subsidiariamente os dispositivos desta lei complementar. Artigo 59. O servidor público vinculado a outro ente federado ou órgão estatal que for cedido ao município de Capanema com ônus para a origem, caso seja nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, poderá receber a diferença de vencimento entre o nível correspondente ao cargo para qual foi nomeado o vencimento de seu cargo de provimento efetivo de origem. Artigo 60. Aplicam-se as novas nomenclaturas e demais alterações na carreira dos cargos públicos promovidos nesta lei complementar atuais ocupantes dos respectivos cargos. Observando-se com relação às eventuais normas atribuições estabelecidas a necessidade de administração pública municipal oportunizar ou fomentar a capacitação específica do servidor na forma do regulamento. Parágrafo 1º. O cargo de assistente de informática passa a ser denominado e integrar a carreira de analista de TI. Parágrafo 2º. O cargo de fiscal de tributos passa a ser denominado de analista tributário de Receita Municipal. Parágrafo 3º. O cargo de auditor fiscal municipal passa a ser denominado de auditor fiscal da Receita Municipal. Parágrafo 4º. O cargo de operador de computador passa a ser denominado técnico patrimonial com as atribuições relacionadas à execução das competências do Departamento de Patrimônio e almoxarifado na forma do regulamento. Parágrafo 5º. O cargo de auxiliar de contabilidade passa a ser denominado de técnico de contabilidade. Parágrafo 6º. O cargo de agente patrimonial passa a ser denominado de analista patrimonial. Parágrafo 7º. O cargo de tesoureiro passa a ser denominado de analista de tesouraria. Parágrafo 8º. O cargo de técnico em topografia passa a ser denominado de técnico agropecuário. Parágrafo 9. O cargo de atendente de PS passa a ser denominado de técnico administrativo e a carga horária passa a ser de 40 horas semanais com acréscimo proporcional dos vencimentos. Parágrafo 10º. O cargo de analista de recursos humanos passa a ser denominado de analista de gestão de pessoas. Parágrafo 11º. A alteração da formação exigida para o exercício do cargo promovido por esta lei complementar não atinge o direito adquirido do servidor provido do respectivo cargo. Artigo 61. São extintos os seguintes cargos: agente administrativo, agente de gestão pública, agente de licitação, agente sanitário, atendente de creche, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, auxiliar de esportes, auxiliar de serviços gerais 1, auxiliar de tributação, biomédico, borracheiro, cuidador, datilógrafo, mecânico, médico cardiologista, mestre de obras, motorista, pedreiro, técnico administrativo, técnico agrícola e técnico patrimonial. Parágrafo 1º. Enquanto houver provimento nos cargos de agente administrativo, auxiliar administrativo, datilógrafo, técnico administrativo, técnico patrimonial, os servidores terão por atribuições aquelas vigentes para o respectivo cargo até a entrada em vigor desta lei complementar, além das atribuições relativas ao cargo de técnico administrativo ou outras atribuições previstas em regulamento expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Enquanto houver provimento nos demais cargos extintos, conforme incisos do caput deste artigo, os servidores terão por atribuições aquelas vigentes para o respectivo cargo até a entrada em vigor desta lei complementar, além de outras atribuições previstas em regulamentos pedidos pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 3º. Apesar da extinção dos cargos indicados nos incisos do caput deste artigo, aos servidores lotados no respectivo, aplicam-se as disposições da carreira original até então vigentes, com as adaptações promovidas por esta lei complementar e em regulamento, especialmente a observância dos seguintes vencimentos iniciais para as seguintes carreiras. Primeiro,
Agente administrativo, R$ 1.890. Agente sanitário, R$ 1.851. Atendente de creche, R$ 4.421. Auxiliar administrativo, R$ 2.325. Auxiliar de consultório dentário, R$ 1.851. Auxiliar de enfermagem, R$ 2.471. Auxiliar de serviços gerais, R$ 1.915. Auxiliar de serviços gerais 1, R$ 1.915. Datilógrafo, R$ 1.890. Mecânico, R$ 2.931. Mestre de obras, R$ 2.528. Motorista, R$ 2.437. Pedreiro, R$ 2.171. Técnico administrativo, R$ 2.130. Técnico patrimonial, R$ 4.145. Artigo 62. Aos servidores públicos atualmente ocupantes no cargo de médico ginecologista e de atendente de PS é assegurada a redação e aplicação respectivamente da jornada de trabalho com alteração proporcional dos seus atuais vencimentos de forma definitiva, mediante a concorrência expressa e formal do servidor. Artigo 63. As siglas, os códigos e nomenclaturas alterados por essa lei complementar referente aos cargos e funções existentes nas leis orçamentárias e no sistema eletrônico de gestão e prestação de contas utilizados pela administração pública municipal serão alterados no prazo de até 60 dias, contado da data de publicação desta lei complementar. Artigo 64. A alteração da nomenclatura dos cargos e função promovida por esta lei complementar não exige a expedição de atos, exoneração ou e nomeação de atuais titulares dos respectivos cargos e funções alterados, adotando-se automaticamente as novas nomenclaturas a partir da entrada em vigor desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os cadastros e sistema de processamento de dados utilizados pelo órgão público do município de Capanema serão atualizados conforme o estabelecido nesta lei complementar. Parágrafo 2º. O disposto do caput desse artigo servirá como fundamento para a realização das alterações necessárias no sistema eletrônico contábil, financeiro, orçamentário e de recursos humanos utilizado pela administração pública municipal. Parágrafo 65. As remissões a cargos e funções alterados por meio desta lei complementar existentes na lei municipal passam a referir-se a cargos e funções que lhes são correspondentes nesta lei complementar. Artigo 66. Autoriza-se o Poder Executivo Municipal a repassar o valor da complementação do piso de enfermagem estabelecido pelo Governo Federal em forma de adicional aos profissionais da área, proporcionalmente ao montante de verbos repassados ao município pela União, mantendo-se a complementação proporcional enquanto mantidos os repasses na forma do regulamento. Artigo 67. Os artigos 3º e 4º da Lei Municipal 1473 de 2013 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O auxílio moradia compreenderá o valor mensal de até R$ 2.500 por profissional. Artigo 4º. O auxílio alimentação compreenderá o valor mensal de até R$ 1.500 por profissional. Artigo 68. O artigo 60 da Lei Municipal 877 de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 60. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% a cada 5 anos de serviço público efetivo prestado sem interrupção ao município, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio. Artigo 2º. O adicional previsto nesse artigo só se aplica aos servidores de provimento efetivo ainda que investido no servidor em cargo comissionado ou em função de confiança. Artigo 69. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento do município de Capanema, que poderão ser suplementadas, se necessário, por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se as disposições legais pertinentes. Artigo 70. Lei específica tratará sobre contratações temporárias, contratações de estagiários, terceirizações. Parágrafo único. Independentemente da previsão de lei específica, as contratações temporárias de pessoal por meio de processo seletivo simplificado respeitarão as disposições pertinentes das leis municipais vigentes, incluindo as disposições específicas da CLT, caso previsto na Lei Municipal de Regência, não sendo devido ao recolhimento do FGTS, observando-se o direito adquirido. Artigo 71, revogam-se a Lei 1.280, 2010,
a Lei número 1476 de 2013, a Lei 1721 de 2019. As demais disposições contrárias a esta lei complementar. Artigo 72, esta lei entrará em vigor na sua publicação em Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, do Guia Ecológico, Estrada para o Caminho do Colono, nos 23 dias do mês de agosto de 2023, Américo Belé, Prefeito Municipal. Então, o projeto está lido, agora vamos para a exposição do motivo e depois, de repente, o impacto financeiro, ver se conseguimos terminar hoje esse projeto, se tudo der certo, tá bom? Acho que vamos com a exposição do motivo agora. Eu não tenho aqui. Eu sei, eu te passo essa. Na exposição de motivos ao projeto de lei complementar número 6 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Capanema, nos termos do artigo 123, 4ª Lei Orgânica do Município de Capanema, tenho a honra de submeter a elevada deliberação de Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 6 de 2023 para apreciação e aprovação dos nobres edis, se assim o entender. O presente projeto de lei complementar dispõe sobre a regulamentação geral de gestão de pessoas do Poder Executivo Municipal, revogando-se assim as leis 1280 de 2010 e número 1476 de 2013, as quais tiveram a sua importância, porém precisam ser revistas em razão da realidade do município de Capanema atualmente e as projeções para uma administração pública municipal organizada, especialmente quanto à eficiência administrativa e à qualidade dos serviços públicos prestados à população de Capanema. Diante do termo de ajustamento de conduta, TAC, celebrado entre o município de Capanema e o Ministério Público do Estado do Paraná, relativo à gestão de pessoal do Poder Executivo, foi debatido internamente sobre as necessidades de reformulação geral das leis que gerem o tema, não apenas para se adequar aos termos de acordo celebrado das exigências do Ministério Público, mas também para estabelecermos um marco na regulamentação do serviço público municipal, enxugando a máquina pública municipal, como veremos a seguir. Principais inovações e evoluções trazidas com a presente proposta legislativa. Primeiro, enxugamento da máquina pública com extinção de 26 carreiras de centenas de cargos públicos. Segundo, redução de vagas de determinados cargos públicos. Terceiro, estabelecimento de diretrizes claras de gestão de pessoas voltadas para o exercício público de excelência. Quarto, prioridade de cargos públicos com formação de ensino superior. Quinto, eliminação de confusas tabelas de lei 1280/2010 adotando um sistema de redação mais simples e de fácil compreensão. Sexto, descrição pormenorizada das atribuições de todos os cargos públicos de provimento efetivo. Sétimo, descrição das atribuições de todos os cargos públicos do provimento em comissão. 8. Descrição das atribuições das funções de confiança com natureza de chefia e direção. 9. Instituição de um sistema normativo que simplifica a gestão de cargos em comissão e de funções de confiança na administração pública municipal, utilizando seu padrão mais recente, implementado pelo governo federal, seguindo os moldes da Lei Federal número 14.204/2021. Décimo, estabelece critérios gerais para a ocupação de cargos em comissão e de funções de confiança e regras para coibir os chamados desvios de função. 11. Concede uma valorização à carreira dos servidores públicos municipal que possuem a menor remuneração do quadro funcional, qual seja a de auxiliar de serviços gerais, especialmente as zeladoras, cozinheiras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, equiparando com a remuneração de carreira de auxiliar de serviços gerais 1. 12. Concede uma valorização para os servidores mais antigos da administração pública municipal que já ultrapassam os 25 anos de serviço público, mas que, em razão da limitação existente na legislação, não possuem direito à elevação do adicional por tempo de serviço quinquênios, após os referidos 25 anos de carreira, o que desestimula a continuidade da prestação de serviços. 13. Corrige a distorção salarial de algumas carreiras, incluindo a alteração da nomenclatura e inclusão de diversas atribuições para atender os interesses públicos, como, por exemplo, A. Analista tributário da Receita Municipal, antigo fiscal de tributos. B. Analista tesouraria, antigo tesoureiro. Analista patrimonial, antigo agente patrimonial, atualmente sem servidor. D. Engenheiro agrônomo, atualmente sem servidor. E. Engenheiro ambiental, atualmente sem servidor.
F, médico ginecologista. G, médico pediatra. H, médico veterinário atualmente sem serviço. I, técnico agropecuário, antigo técnico de topografia. G, técnico de contabilidade, antigo auxiliar de contabilidade. K, técnico de engenharia, antigo auxiliar de engenharia. L, técnico patrimonial, antigo operador de computador. 14, altera a nomenclatura de algumas carreiras. A, analista de recursos humanos passa a ser analista de gestão de pessoas. O assistente de informática passa a ser analista de TI. O atendente de DPS passa a ser técnico administrativo. O auditor fiscal passa a ser auditor fiscal da Receita Municipal. O médico clínico geral, 40 horas, passa a ser médico clínico geral. O médico clínico geral, 20 horas, passa a ser médico clínico geral 2. O odontólogo, 40 horas, passa a ser odontólogo. O odontólogo, 20 horas, passa a ser odontólogo 2. O técnico em radiologia, 20 horas, passa a ser técnico de radiologia. 15. Cria 2 carreiras novas no quadro de pessoal, quais sejam os de fisioterapeuta esportivo e de terapeuta ocupacional. 16. Ajusta a remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, conforme o repasse do governo federal. 17. Permite o repasse na forma de adicional do piso de enfermagem para os profissionais do setor, conforme verbos repassados pelo governo federal. 18. Valoriza os profissionais do programa Mais Médico, corrigindo uma distorção e aperfeiçoando as regras do auxílio moradia e do auxílio alimentação. 19. Estabelece diretrizes para a lotação e a redistribuição de servidores entre órgãos públicos, conferindo maior segurança jurídica. 20. Extingue 9 funções gratificadas. 21. Institui a Política Municipal de Desenvolvimento de Pessoas. Com efeito, são inúmeros os benefícios para a organização e eficiência administrativa trazido pelo presente projeto de lei complementar, representando um verdadeiro enxugamento da máquina pública, visando principalmente ao aperfeiçoamento e à modernização administrativa. Outro sim, é importante ressaltar a alteração de nomenclatura de algumas carreiras do Serviço Público Municipal, o que foi pensado para trazer a Capanema o que há de mais moderno para a administração pública, conferindo maior racionalidade e similitude nas nomenclaturas utilizadas. Além disso, com relação ao TAC, celebrado com o Ministério Público, foram estudadas diversas leis e regulamentos sobre o tema para fins de gestão dos cargos comissionados e das funções de confiança, especialmente quanto à descrição de atribuições de cada cargo. 2 estudos realizados foram utilizados como modelos. A Lei Federal 14.204 de 21, a Lei Estadual número 11.455 de 1996, a Lei Estadual 15.913 de 2008, a Lei Estadual número 16.960 de 2011, a Resolução número 2.303 de 2008 e seu anexo expedida pela Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Ou seja, a estrutura normativa de descrição geral das atribuições dos cargos em funções no âmbito da lei e a abertura para regulamentação específica por meio de decreto seguiu o modelo mais atualizado do governo federal e da própria legislação do Ministério Público Paranaense. Com relação aos inúmeros envolvendo a presente proposta legislativa, seguem algumas informações relevantes. Atualmente, o quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal previsto na legislação indica a existência de 67 carreiras públicas. Com a reforma pretendida, o número total de carreiras será de apenas 43, incluindo as 2 novas carreiras criadas. Dentro das 67 carreiras públicas existentes atualmente, há uma previsão de 767 vagas dentre todos os cargos públicos. Com a reforma pretendida, o número total de vagas será de apenas 449. Dentro das 26 carreiras extintas serão extintos um total de 346 cargos públicos. Todavia, dentro de algumas carreiras extintas, há servidores em atividades que permanecerão no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal até a sua aposentadoria, outra forma de vacância do cargo público. Nessas condições, há 139 servidores efetivos. Desta forma, e de forma imediata, haverá uma extinção de 207 vagas dentro do quadro de pessoal do Poder Executivo. Traduzindo esses números em valores monetários, o potencial total
de economia mensal com a extinção de 207 vagas imediata é de mais de R$480 mil, ou seja, quase R$500 mil mensais, caso todas essas vagas estivessem preenchidas, isso sem contar com todos os cargos trabalhistas e previdenciários que chegam ao percentual de 32% da remuneração mensal de cada servidor. Caso todas as vagas das carreiras públicas que existirão após a reforma estejam preenchidas, 449, somados os servidores em atividades de carreiras extintas, 139, o quadro de pessoal efetivo do Poder Executivo Municipal será no máximo de 588 servidores, o que será reduzido com o tempo conforme haja a vacância dos cargos públicos extintos. Dentro das 43 carreiras que passarão a existir com a presente formação, serão criadas 41 vagas e serão extintas 13 vagas, ocorrendo, portanto, a criação de apenas 30 novas vagas dentro do quadro de pessoal do Poder Executivo. Traduzindo esses números em valores monetários, o potencial total de despesa mensal com a criação de 30 vagas é de cerca de R$157 mil. Caso todas essas vagas estejam preenchidas, sem contar com todos os cargos encargos trabalhistas e previdenciários que chegam ao percentual de 32% de remuneração mensal de cada servidor. Todavia, é importante consignar que nem todas as vagas serão preenchidas imediatamente. Aliás, talvez sequer sejam preenchidas em sua totalidade, pois isso depende de ocorrência de concurso público, existência de candidatos aprovados, além da existência de necessidade no caso concreto. No outro verso, o valor indicado acima, com o potencial total de despesa mensal com a criação de 30 novas vagas, é apenas para ilustração, já que boa parte dessas vagas são preenchidas, que substituirão os profissionais que atualmente estão contratados em regime temporário, através do processo seletivo simplificado PSS, o que acarretará uma compensação de despesa. Com a extinção e as criações de funções de confiança e de cargos comissionados, haverá somente o acréscimo de 2 novos cargos, sendo que um deles já foi previsto na legislação, qual seja o cargo de secretário executivo do DECAP. Nesse rumo, além de todo o enxugamento da máquina administrativa por meio da extinção de cargos, conforme demonstrados alhures, há outras 2 medidas tomadas para fins de redução de despesas e eventuais compensação, quais sejam: a previsão no texto da reforma da extinção do recolhimento da FGTS para as contratações temporárias, o que gerará uma economia mensal de cerca de R$55 mil, conforme certidão emitida pelo Departamento de Recursos Humanos. A economia média de mais de 28 mil mensais nos últimos 6 meses, abril a setembro, por meio de atuação administrativa pioneira e preventiva na retenção do imposto de renda retido na fonte de fornecedores, cuja atuação será mantida permanentemente. Dessa maneira, com relação à extinção e à criação de cargos e vagas no serviço público, é forçoso ressaltar a impossibilidade de identificação precisa e 100% conclusiva a respeito do aumento e redução de despesa, já que para isso faz-se necessário avaliar o preenchimento de todos os cargos e vagas disponíveis. Logo, havendo a análise por meio desse critério, sem dúvida haverá uma redução significativa de despesa em razão do número de cargos e vagas que estão sendo extintos por meio de presente proposta legislativa. De qualquer forma, de acordo com o mencionado acima, o Poder Executivo Municipal estabeleceu 2 ações para a eventual compensação de despesas, as quais, em conjunto, economizados cerca de R$83 mil de despesas obrigatórias. Por outro lado, para evitar qualquer discussão a respeito do projeto, foi solicitada a confecção de parecer contábil com o estudo de impacto financeiro e orçamentário das despesas obrigatoriais que o município assumirá de forma imediata com a entrada em vigor do presente proposta legislativa, cumprindo, portanto, os requisitos legais e constitucionais. Com efeito, acreditamos que o presente projeto de lei complementar constitui-se-á num marco de transformação e de evolução de gestão de pessoal no município de Capanema, revelando-se, portanto, como um dos principais projetos de lei dessa gestão municipal que,
com o apoio do Poder Legislativo Municipal, está transformando a realidade e permitindo a construção de um futuro promissor de evolução do serviço público e da gestão pública municipal. Com a presente exposição de motivos e prestadas as justificativas constitucionais e legais, o Poder Executivo de Capanema, por seu prefeito municipal, espera a tramitação e aprovação do projeto de lei, requerendo ainda a Vossa Excelência que seja apreciado com a celeridade possível entre a relevância de sua matéria. Com fundamento nas razões expostas, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei na forma que se encontra redigido. Aproveitamos a oportunidade para renovar para o nosso protesto de elevada estima e apreço de Vossa Excelência. Gabinete Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, da Cidade da Rodovia Ecológica, Estado do Parque Caminho do Colonos, 11 dias do mês de outubro de 2023, Américo Belé, Prefeito Municipal. Vamos passar para o impacto financeiro, dá tempo ainda, né? Esse projeto foi protocolado dia 23/8/2023, ele e o 5, que faz a complementação do TAC. Então, nós também vamos ter aí a contabilidade que o Cleo fez, né? Projeções, não é uma coisa exata, mas é uma projeção da contabilidade. Então, o Edson vai estar fazendo para nós também, deixar esse projeto pronto, entregar para as comissões e a gente vê para prosseguir esse projeto em frente. Contigo, Edson. Declaração do impacto financeiro e orçamentário número 9 de 2023. Em atendimento aos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 4 e 5 de 2020, e com a finalidade de fornecer subsídios para as despesas com atualizações dos vencimentos nos cargos de auxiliar de serviços gerais, fiscais de tributo, tesouraria adicional por tempo de serviço, quinquênios aos servidores com 30 anos ou mais de serviço público efetivo prestado, segue o parecer. Ali atrás eu li 4 e 5, é 4/5 de 2020. Impacto financeiro. O montante a ser despendido para subsidiar as despesas com atualizações dos vencimentos nos cargos de auxiliar de serviços gerais, fiscais de tributos, tesouraria e adicional por tempo de serviço, quinquênios, aos servidores com 30 anos ou mais de serviço público efetivo prestado, não afetará o equilíbrio financeiro do município com base em dados registrados junto ao setor contábil. Portanto, seria possível arcar com tais despesas, pois verifica-se ao final do primeiro semestre do exercício 2023 um saldo financeiro gerencial positivo junto à Tesouraria Municipal no montante de R$ 2.894.344,29. Segue abaixo as demonstrações, das quais são baseadas em dados extraídos a partir do fechamento dos exercícios 2020, 2021 e 2022. Então, aqui tem essas tabelas aqui, depois vai ser passado. Vocês têm elas? Não. Mas depois a gente repassa, né, a tabelinha aqui, os valores, né? Tá aqui. Ela foi passada, Edson, em PDF, né? Tá. Dentro do grupo. Então, se precisar, a gente tira, foi fornecido cópia também. Tá, o impacto orçamentário. No orçamento vigente, existente dotações orçamentárias suficientes para subsidiar as despesas com atualizações dos vencimentos nos cargos de auxiliar de serviços gerais, fiscais, de tributo, tesouraria adicional por tempo de serviço, quinquênio, aos servidores de 30 anos ou mais de serviço público efetivo prestados, considerando que o município possui margem que possibilita a suplementação de dotações através de autorização junto ao orçamento anual, sendo que para os demais exercícios financeiros vindouros poderão ser adequadas quando na elaboração dos mesmos. Conclusão. De acordo com os dados levantados acima, podemos concluir e demonstrar de forma orientativa e prudencial que as despesas com atualizações dos vencimentos nos cargos de auxiliar de serviços gerais, fiscais de tributo, tesouraria e o adicional por tempo de serviço, quinquênio, aos servidores com 30 anos ou mais de serviços públicos efetivo prestado será suportada orçamentariamente e financeiramente. Consideramos, então, que com este aumento das despesas e a projeção dos gastos em pessoal para o exercício 2023, 24, 25 ficarão em 46,23% e 44,97% e 43,75%, respectivamente. Portanto, mesmo com a adição desses valores, o índice permanecerá abaixo do limite prudencial de 51,30, estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Capanema, Paraná, 20 de agosto de 2023, Cleomar Walter, contador público.
Então tá aí, a Preta já vai tirar as cópias, né? Vocês também têm uma questão do impacto financeiro. Vamos proceder então com as matérias, agora vai se passar das comissões, e certamente nós vamos estar sentando, né, os 9 vereadores e esse projeto para a definição final e discussão, certamente, das votações. Vamos então passar, Edson, para a ordem do dia, a indicação 26 de 2023 do vereador Pipe. Requerimento número 26 de 2023, vereador Ercio Marques Chapo, súmula, requer informações sobre o convênio entre o município de Capanema e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP e Departamento Penitenciário DEPEN. Está aberta a discussão, o autor vai se pronunciar, está com a palavra o vereador Pipe. Obrigado, presidente. Boa noite, nobres colegas, nossa colega Olinda, ao nosso público presente. Fui questionado a respeito dessa situação, porque não ficou bem claro ainda onde que está indo esse valor que o município repassa. Onde eu busquei todas as informações, o município está fazendo a sua parte, está fazendo esse repasse aos detentos, a DEPEN, né? Mas não ficou claro em que conta está indo esse dinheiro. Então, eu fui procurado por alguns filhos de detentos, esposas de detentos, até pais de detentos, que a gente, juntamente com eles, gostaria de ter essas informações para ser mais claro, para poder passar a quem nos procurou. Então, como a gente, quando veio esse projeto para nós aqui, aceitamos, foi importantíssimo ao nosso município, onde a mão de obra era difícil, perante a administração, nós eram muito frágeis nessa situação. Hoje, fomos questionados várias vezes na questão de detentos estar trabalhando em creches, em escolas, mas essas pessoas foram selecionadas, né? Ou seja, passaram por psicólogos, tendo a possibilidade de estar trabalhando perante a sociedade. Mas a minha indicação, meu requerimento seria simplesmente querendo saber que conta esse dinheiro está sendo depositado, se é uma conta do Estado. Eu queria também saber bem específico a quantidade de meses que cada detento já tem a receber, né? Eu sei que o município está fazendo sua parte, vi vários recibos, fui ver, o município está fazendo sua parte no repasse. Então, presidente, só queria saber, juntamente ao Estado, ao ADP, em que conta está sendo depositado esse dinheiro. Tá bom? Devolvo a palavra. Procede tua preocupação, segue a palavra aberta. Se alguém mais quiser se manifestar. Não havendo manifestação, eu coloco a indicação 26 de 2023 em votação do vereador Pibe. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação 26 de 2023 do vereador Pibe. Procede com a indicação 88 de 2023 da vereadora Olinda. Indicação número 88 de 2023, vereadora Olinda Terezinha Chimansky Pellegrina Lopes. Súmula. Indica incorporar na grade curricular a disciplina de educação financeira nas escolas da rede municipal de ensino. Discussão. A autora vai se pronunciar. Nossa vereadora Olinda está com a palavra. Obrigada, presidente, caros colegas. Quando eu pensei, né, em apresentar esse projeto, que tem o projeto anexo, né, a essa indicação, um projeto de implantação ou incorporação da educação financeira nas escolas municipais, especialmente a partir do 4º e 5º ano, é por uma preocupação muito grande que a gente divide muitas vezes assim, com os pais, dos adolescentes hoje, né, das crianças. Eles estão muito sem limite, né? Essa é uma queixa assim das escolas, principalmente, né, das famílias também, que as crianças elas não têm muitos limites. Elas acham que elas só têm direito e quando elas querem, não importa da onde, né? Então, a gente sabe que a criança é inocente, né, em certas partes.
Às vezes você fala, mas a mãe não tem dinheiro, você dá um cheque, né, usa o cartão, né, tem cartão, então, às vezes é isso, né, mas quando a criança é inocente, mas quando já passa para a adolescência, é bem complicado esse relacionamento dos pais com a vida financeira das crianças, né. Então, eu acho que essa educação financeira seria para preparar os jovens, né, para um futuro mais equilibrado, porque os jovens hoje eles ajudam a família a se endividar com cartões, né? E a família fica totalmente desequilibrada, não sabe de que forma vai agir. Às vezes se enterra em mais financiamentos ainda para satisfazer as vontades dos filhos e cada vez se enterram mais. Então, o objetivo dessa educação financeira seria para tomar, né, que fosse tomada decisões informadas, não assim, os pais não vão tomar uma decisão sem que o filho saiba, mas a partir de uma explicação, a partir que o próprio filho vai levar isso para dentro de casa. Ele mesmo vai cobrar os pais, às vezes, né? Então, nós sabemos que se educa muito os adultos quando você educa as crianças, né? Porque elas levam muito isso para dentro de casa. Então, ela tem que ter conhecimento do que é necessário, do que faz realmente falta para ela. Se ela precisa de uma roupa, de um calçado, será que não tem uma outra roupa que substitua? Não tem outro calçado que substitua? Será que não dá para ir nesse evento com a roupa ou calçado que já tem? Será que aquele videogame, aquela TV para pôr no quarto, né, para jogar videogame, é tão necessária? Ou tem momentos que ele pode jogar na TV da sala mesmo, né, sem aumentar os gastos da família? Então, eu acho que essas decisões que as crianças vão tomar junto com a família, porque dentro dessa educação financeira não se educa só as crianças, e deve existir junto reuniões com os pais. Os pais devem ser educados junto com os filhos para que no futuro, né, se diminua esses índices de endividamento, né, das famílias. Então eu tenho aqui, assim, eu até vou fazer uma leitura bem rapidinha aqui. Senhor presidente está preocupado com a hora, mas vai ser bem rapidinho. Não vai ser uma leitura longa, né? Fica à vontade, assim, Olinda. Não. Por que a educação financeira, né, nas escolas? Então, ela vai além de aprender a poupar, a economizar, a cortar gastos, a acumular dinheiro e investir. Ela é essencial para quê? Para quem busca valorizar seu próprio tempo, seu próprio trabalho e sua própria remuneração, sua própria renda. Então, é isso que as crianças têm que aprender, né, nessa educação financeira, e, junto com eles, os pais. Porque muitas desgraças, como separações, até mortes, né, são praticadas por causa de endividamento. Porque um reclama do outro, né, que gasta muito, que não tem limite, tá, e não consegue pôr limite, não consegue educar. Então, acho que a escola é um bom lugar, um bom caminho, um bom início de conscientização das nossas crianças. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Pibe vai se pronunciar. Está com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Parabenizar a colega e vereadora Olinda, né? Eu acho importantíssimo. Hoje está tão fácil tu pegar um dinheiro, né, dona Olinda? Tu vê no celular, estão oferecendo dinheiro. Mas é importante o filho também levar isso para dentro de casa, que muitas vezes, como a senhora citou, o pai, a mãe também não tem essa noção de gasto, vai ter no final do mês. E acaba tendo essas discussões mesmo. É muito importante, acho que essa matéria, se conseguisse ser introduzida, seria importantíssimo para o crescimento com o entendimento dos nossos filhos e adolescentes. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigada. Segue a palavra aberta. O vereador Dirceu pediu a palavra, vai se pronunciar. Está com a palavra o vereador Dirceu. Senhor presidente, nobres colegas e as pessoas que aqui nos assistem, eu diria que, quando a Olinda falou em um cartão de crédito na mão, se nós estamos falando de alunos de 4º e 5º ano, aí o pai tem que saber o que está fazendo, né?
É difícil estar com um cartão para uma criança nessa idade. Mas eu vou além disso. Sim, mas aí cada família vai ter que tomar a sua atitude. Mas eu vou além dessa questão da conscientização. Hoje eu diria que se nós fôssemos fazer um apanhado, fazer uma pesquisa, até mesmo da população, dos pais, a população de Capanema, não tem 3% das pessoas, quem sabe um pouquinho mais, que saibam calcular a área de um terreno, que saibam cubar, que saibam fazer uma porcentagem de determinado valor. E falar de uma regra de 3, então, dificilmente. Então, assim, eu acho que além dessa conscientização, eu sei que os professores, na sua área de matemática, o professor ensina, mas se pudesse fortalecer esses 4 itens, ajudaria em muito. Os professores têm que estar preparados realmente para poder ensinar. É difícil, porque nós estamos falando aqui em aluno do ensino do básico, né? 4º e 5º ano. Então, é necessário, muito necessário. Eu, muitas vezes, me pedi para cubar uma área. Quer dizer, não tem problema. Uma madeira. Quer dizer, peça isso para os nossos... Pode ter, sei lá, no ensino médio, peça ver se eles sabem fazer. Então, eu acho importante, mas que se faça um estudo para ter um parâmetro que seja bem viável. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Cladir pediu a palavra, vai se pronunciar. Senhor presidente, nobres colegas, as pessoas que nos assistem aqui no plenário e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais também. Agradecer ao Olinda pela indicação, muito importante a preocupação. A gente sabe que hoje o próprio governo, já vem de muitos anos isso, ele tem deixado o povo muito mal acostumado, sabe? Ele tem muito benefício. O povo se baseia muito em receber as coisas, mas não aprender a produzir. Então, é muita gente encostada hoje, é muita gente em bolsas, dependendo de bolsas, bolsa disso, bolsa daquilo, e se preocupando só com isso. Agora não aprendem a trabalhar, não aprendem a ganhar o seu próprio pão e não se preocupam com isso. E é muito importante a pessoa começar a ser autônoma, a gente vê a preocupação disso. Eu conheço muitas pessoas que os pais criaram, não ensinaram a trabalhar, porque tinham aposento, coisa e tal, e uma hora dessas acaba faltando esses pais aí, e essas crianças não sabem sobreviver sozinhas mais. Então é muito importante as crianças, desde cedo, começarem a aprender a como ganhar dinheiro também, sabe? E também aprenderem a buscar uma fonte de trabalho, né, para a sobrevivência da família também. Muito importante isso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Segue a palavra aberta. A vereadora Olinda vai se pronunciar de novo e depois o Edson faz o fechamento. Então, senhor presidente, só queria fazer uma observação, né, porque fala assim, todo projeto tem um impacto financeiro, né? Esse projeto não geraria despesas além, né? Porque o que a administração pública precisa fazer é capacitar um professor já existente, de preferência dentro da matemática, aquilo que o professor Dirceu sugeriu, né? Então, não há um impacto financeiro, ao mínimo, é uma capacitação feita online também, né? E existe uma capacitação feita online também para os pais, o que o professor pode utilizar nesses meios. Então, eu acho assim, ó, que pela liberdade nossa, né, pela nossa qualidade de vida, é importante a informação, né, de como economizar, como poupar, como investir certo. Então, isso traz qualidade de vida também para a família, né? Então, era sobre isso só que eu queria fazer uma observação. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Olinda. O vereador Edson vai se pronunciar, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas, vereadora Olinda, colega, né? Nem se preocupe com o impacto financeiro que a senhora está fazendo aqui. É uma indicação, né, ao executivo, e o executivo vai propor o projeto, depois vai fazer, né,
a implementação, se eles achar por bem. Mas assim, eu quero dizer para a senhora que parabéns pela preocupação, porque ultimamente a gente só vê tirar direitos do povo cristão católico, né? A aula religiosa foi extinta. Uma aula, uma grade curricular que nem essa que a senhora está indicando aqui é muito importante. Ao contrário, a gente ouve cada pouco, estão instituindo ideologia de gênero, querem instituir banheiros em conjunto. Quer dizer, coisa que presta, estão tirando e estão tentando, não estou dizendo do município, né, a nível, a gente ouve aí, federal, mas quando se parte aqui do município, que ainda o município tem o comando nessas escolas, né, ele ainda pode tomar as decisões, e nós, como vereadores aqui, que formalizamos as leis, né, temos todo o direito e a liberdade de propor, de aprovar. Parabéns, dona colega Olinda, e devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Se alguém mais quiser se pronunciar, quero aqui agradecer ao Paulo e a Darlene, né, pelo som, né, que eles estão proporcionando, cada vez está melhorando, e hoje eu acho que foi um dos dias que deu mais top, então estão mudando a reformulação, economizando, né, o trabalho que eles estão fazendo aqui, nós economizamos 6, 7 mil para a Câmara, é um trabalho de grande ênfase, a gente agradece de coração o trabalho de vocês e de toda a nossa equipe, que é um trabalho muito bom dentro dessa Casa de Leis, e a gente tem orgulho de fazer parte dessa casa. O Edson queria falar mais um momentinho, está com a palavra. Legalmente. Bom, todo mundo sabe das catástrofes, né, do que tem acontecido nos últimos dias, toda a região e principalmente no nosso município. E a gente, como vereador, está sendo bastante indagado do que está sendo feito, né, como que está sendo feito, o que vai ser feito e tal. Eu proporia, senhor presidente, nós ter uma conversa, né, com o prefeito, né, os vereadores lá, ele viria aqui, para saber falar uma mesma língua, do que o executivo, quais oportunidades, o que o Estado, o que a fim do governo federal, o que pode vir de ajuda, quais as ações que vão ser feitas, né? O povo, por exemplo, está falando aí, o Parque de Exposição lá tem seguro. Não tem seguro, não. Então, são informações que estão aí voltadas que não é correto. Então, para nós propor, assim, com o prefeito, uma possível reunião e falarmos a mesma língua, saber o que está acontecendo, quais as decisões, quais as atuações que o município, o executivo está tomando, para nós sabermos também e trabalharmos juntos. Obrigado. Vamos fazer a votação, depois nós abrimos um pouquinho esse debate, vamos certamente, era para ter marcado no domingo, né, mas daí a enchente era tão grande, que muito estava ilhado, não conseguimos sentar junto com a Defesa Civil e o Executivo, mas tinha uma proposta já, na primeira enchente de nós fazer isso e não foi feito. Então, vou colocar em votação primeiro e depois nós vamos abrir esse debate, pode ser assim, que fica melhor. Vamos botar a indicação 88 da vereadora Olinda em votação. Quem tiver favorável permaneça como está, ao contrário, levante-se. Aprovado a indicação 88, 2023, da nossa vereadora Olinda. Então agora vamos fazer, eu acho que o encerramento, e depois nós abrimos esse debate, né, dentro da casa, que eu acho que não precisamos deixá-la dentro da sessão. Pode ser assim, Paulo? Beleza? Só um recado antes. Sim. A nossa sessão de segunda-feira que vem, devido ao recesso, fica transferida. Desculpa. A nossa sessão de segunda-feira, devido ao recesso do dia 13, ela fica transferida para o primeiro dia útil. Então, ela será na quinta-feira, às 18 horas. 18h15, no caso. Horário mesmo. E daí, na segunda, a gente já tem outra sessão de novo. Tá bom? Obrigada. Beleza, então, pela orientação. Encaminho as matérias contidas na pauta. Agradeço a participação de todos, lembrando os prazos para a apresentação das comissões de Finanças e Orçamento, ou das emendas, né, que os vereadores tenham possíveis emendas a fazer à LUA, né, que as comissões sentam, fazem, e se algum vereador que já está com algum tempinho na mão, né, esses documentos, que na verdade, todo ano a gente faz esse de praxe dentro do nosso município, a gente abre essa abertura. Então, declaro assim encerrada a presente sessão. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, e ao nosso vereador Brizola e o Delmar, que estão em Curitiba. Tenham muito êxito, sucesso, e que façam um bom retorno também
junto às suas famílias. Agradeço a presença de todos vocês e declaro assim a presente sessão, desejando uma abençoada semana para todas as nossas famílias. Uma boa noite. Boa noite.